me sentia bonita quando eu era criança, eu me sentia uma criança feia. Oi, eu sou Júlia Soledade ou Júlia Soledarte, para quem não me conhece, eu pinto. Fica o convite para você dar uma olhadinha nos vídeos curtos ou nas redes sociais vizinhas, o meu trabalho. E esse é meu canal no YouTube. A ideia desse canal é ser um espaço de trocas, reflexões, provocações. Eu sou uma pessoa que eu penso muito e eu sinto muito também, então aqui eu quero trazer pautas, tópicos, temas que me permeiam. Se você gosta de vídeos assim, pega uma água, pega um café e bora pro vídeo de hoje, que é um tema aí que me consome como ser humano, né, na minha história, na minha vida. Eu não sei ainda muito bem como que eu vou estruturar o título desse vídeo, mas basicamente aí infância, autoestima, trauma, né? O quanto que eu não me sentia bonita quando eu era criança, eu me sentia uma criança feia. E o quanto que isso afetou a minha percepção de beleza, e hoje eu consigo enxergar que, eu não era uma criança feia, e dois, o quanto que isso me deixou numa fase ali de pré-adolescente, adolescente, jovem adulta, com bastante fragilidades, baixa autoestima, e aí isso gerou diversas outras problemáticas na minha vida, em relacionamentos, em como eu me enxergava, em como eu me tratei, enfim. Então, a pergunta de abertura que eu quero trazer aqui é: você já se sentiu uma criança feia? Isso é uma pergunta muito delicada, né? Porque vai aí da vivência de cada um de nós. Então, não acho que é uma questão muito difundida, não é um assunto muito comum. Poucas as pessoas com quem eu topei, assim, na minha existência, falaram a respeito desse sentimento. Eu me senti uma criança feia, né? Porque essa percepção de beleza na infância, ela é relativa. E então, enfim, uma contextualização pessoal, né, para esse vídeo, para esse tópico que eu quis trazer aqui, é que eu, por muito tempo, me senti nesse rótulo que me foi dado ali na infância. E isso me marcou a forma como eu me enxergo, né? Entender que eu não era uma criança feia demorou e custou muito, é uma realização recente, né? Mais recentemente que eu trabalhei esse trauma, que eu trabalhei essa dor, que eu entendi e acolhi a minha criança, minha versão criança, tá? Não tô falando da criança interior, eu tô falando quando eu era criança, eu me sentia feia, eu não me sentia bonitinha, eu não me sentia feminina, e essa sensação de ser preterida, né? De não ocupar o lugar da menina delicada, de não ocupar o lugar da fofa, da bonita, doeu e doeu muito, não foi pouco. Porque quando a gente é criança, tudo é a base da aceitação, de sermos aceitos. E o quanto que isso vai contra ao sentimento que eu tinha, né? Então, a criança quer ser aceita e você se sente renegada, feia, deslocada, não apropriada. Muito difícil. Eu sofri com comentários, né, sobre o meu corpo, o corpo de uma criança, né? Sobre dentes, os meus dentes eram separados, eram grandes, e o quanto que isso fez com que eu entendesse que tinha algo de muito errado comigo, com a minha aparência. Todo esse contexto gerou aí uma consequência emocional, né? Onde eu me tornei autocrítica de uma forma exagerada, né? Então, eu me critiquei fortemente ao longo da minha vida, sempre me cobrando muito além, às vezes, né? E nada estava suficiente, porque tem essa lacuna dentro da primeira infância, onde você se sente não suficiente, onde você se sente deslocada, onde você se sente inadequada, né?
Isso é muito dolorido. E essa autocrítica exagerada na construção da minha autoestima foi muito baseado no fazer e não no ser. Então, fazer coisas sempre me condicionou a me sentir satisfeita do que eu ser quem eu sou, porque o meu ser não era um ser válido, né? A minha existência não era válida, o meu corpo não era válido, o meu sorriso não era válido. Então, é muito dolorido você pensar que tudo isso já vem de uma primeira infância. E aí eu aprendi a me destacar pelos meus feitos e não pelo que eu ofereço, não só de aparência, mas de essência de ser, né? O quanto que tudo isso passa a ser uma cobrança, porque tudo então tinha que ser o perfeito e o melhor, já que outros tópicos não ia rolar, né? Eu ia continuar sendo a menina não feminina, gorda, com dente assim, com aparência assado, né? Não feminina, questões que sempre me permearam bastante. Hoje, quando eu olho para trás, eu percebo então que eu não era uma criança feia, que eu era só uma criança. Então, quanto que comentários desnecessários para as crianças podem se inferir, o quanto que a gente deve prestar atenção na forma como a gente se comunica com a criança, né? Porque a gente não sabe como que aquilo vai ser moldado ali na psique, no emocional dela. E eu não sou uma profissional aqui, tá? Eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta. Eu tô falando da minha experiência pessoal. E a forma como eu fui tratada me fez acreditar em mentiras, né? O que não era real. Então, como a sociedade cria padrões impossíveis, de novo eu trazendo isso aqui, né? Crianças não se encaixam nisso e crescem se sentindo erradas. Porque o padrão ele existe, ele é vigente, e a criança que não se encaixa, ela está errada. Ela não tem o direito de existir, ela não tem o direito de ser. Tem um meme muito bom, acho que é da Vanessa Wolff, né? Que ela fala, você tem o direito de ser feio, né? E caramba, beleza é uma questão tão relativa, é tão complexo, tudo tão delicado esses assuntos, que eu acredito que crianças não deveriam ser nem mencionadas acerca de determinados tópicos. Não existe criança feia, né? Não existe a questão da beleza infantil. Isso é muito doloroso, você colocar uma criança dentro desses aspectos, né? Enfim, eu não me encaixei, cresci me sentindo errada, isso feriu a minha construção em muitos sentidos e nada disso desapareceu sozinho, né? Gerou muita ansiedade, insegurança, perfeccionismo, precisei olhar para todas essas questões com muita atenção e carinho junto com profissionais, né? Então na terapia, com psicólogos. E o que eu quis trazer aqui são provocações, é compartilhar esse relato e fazer um fechamento aqui com algumas perguntas e reflexões, né? A gente cresce acreditando em mentiras que nos contaram sobre quem somos. E às vezes demora uma vida para a gente desaprender essas mentiras. Então você cresce acreditando naquilo que te foi dito. Você cresce acreditando que você é aquilo que foi dito. E não é verdade. Você pode olhar e falar, pô, não é verdade, eu não sou isso, não, isso não me define, isso não diz quem eu sou, né? Essa é a reflexão e as perguntas que eu quero deixar aberta aqui são se você já se sentiu assim, se você passou por algo parecido, se isso impactou quem você é, em como você é, porque na hora que a gente para e olha para nós quando nós éramos crianças, a gente consegue entender hoje muito do que às vezes não foi acolhido, protegido e entendido. Então, né? Acho que é isso. Acho que a melhor frase que eu tenho aqui nessa angústia de ter crescido me sentindo uma criança feia é: a gente cresce acreditando em mentiras que nos contaram sobre nós mesmos. E às vezes a gente demora uma vida
para desaprender isso. E mesmo que eu fosse uma criança feia, eu tinha o direito de ser. Ninguém tinha o direito de vir falar determinadas coisas e frases e palavras para mim. Então, para a gente pensar um pouquinho mais nas tratativas com crianças, adolescentes e jovens, porque eles são seres pensantes com sentimentos em desenvolvimento e o quanto que aquilo vai marcar para sempre ali, né? É isso. Se você ficou comigo até o fim, comenta, deixa seu like, compartilha esse vídeo. Eu agradeço muito porque tudo isso ajuda o canal a crescer. Até uma próxima.